Olá pessoal, o professor Branco está passando por aqui para mais um vídeo bacana sobre um assunto muito importante e que sempre me perguntam por meio das mídias sociais. Quanto de proteína os meus bezerros precisam para ter um bom desempenho? Ou muitas vezes me perguntam qual o mínimo de proteína que um bezerro precisa. E é sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo para dar um incentivo à nossa produção, que você fizesse comentários, que você, se não está inscrito, se inscrevesse no nosso canal e também ativasse o sininho. Por quê? Porque toda vez que o professor Branco postar um novo vídeo e programado está para toda quarta-feira, você será avisado. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Bom, vejam bem, então a pergunta é essa: quanto de proteína meus bezerros precisam para ter um bom desempenho? Bom, primeiro nós precisamos entender o que é um bom desempenho. Eu considero que em condições de pastagem, qualquer desempenho acima de 500 gramas, 400, 500 gramas é um bom desempenho. Não é um desempenho excepcional, mas é um bom desempenho para condições de pastagem e com algumas estratégias de alimentação, de suplementação, nós podemos atingir, juntamente, obviamente, com uma pastagem bem cuidada, bem manejada. Então vamos lá. Quais são os fatores que interferem nessa proteína que o bezerro precisa? São esses dois aí, ó. Fatores que influenciam nas exigências de proteína. O peso do bezerro e o GMD que você deseja que ele atinja diariamente. Então esses dois fatores são os fatores que interferem nessa exigência. Não tem nada a ver com o pasto, não tem nada a ver com o suplemento, isso tem a ver com o animal e com o desempenho que você deseja que ele tenha. Continuando, antes de eu dar início a alguns dados, algumas tabelas onde eu vou mostrar como essas coisas funcionam, eu quero mostrar esse barril para vocês. Esse barril é muito famoso, ele corre por todo lado aí na internet, que é a lei do mínimo, ou a lei de Liebig. O que essa lei diz? Essa lei diz que a nossa produção ela pode ser atingida até o limite do nutriente ou do fator mais restritivo e não passa dali. Por exemplo, no caso desse barril, nós estamos querendo enchê-lo com água. Então nós só vamos conseguir encher com água até o nível dessa tábua menor. E assim se dá em relação aos nutrientes. Da mesma maneira, aquele que for o mais limitante é que vai limitar a produção. E proteína, eu posso garantir para você que é um fator muito limitante em condições tropicais para atingir bons níveis de produção. Nessa tabela, eu estou mostrando a exigência de proteína bruta na dieta de bezerros desmamados com diferentes pesos. Então vejam bem como é importante o peso ao desmame, porque ele vai ter uma grande influência sobre as exigências de proteína desse animal. Na tabela, nós temos na primeira coluna o GMD em quilos por dia. Então, a primeira linha mantença, a segunda 0,4 quilos por dia e a terceira 0,6. E depois, nas outras colunas, nós temos os pesos dos bezerros, diferentes pesos, variando de 160 a 260. E ali a gente vê qual é o teor mínimo percentual. Esses números aí é um número percentual de proteína em relação à dieta que ele consome. Então vocês vejam bem, um bezerro de 160 para mantença ele precisa de 8%, o de 260 precisa de 7%. Para um ganho de 0,4, o bezerro de 160 precisa de 12,5% de proteína na dieta, o de 260 10%. E para 0,6, o mais leve 15,4%, o mais pesado 11,4%. Então vocês vejam a diferença. Então veja como o peso do bezerro ele é importante e também o nível de ganho que você deseja. Bom, essa tabela eu vou repeti-la mais à frente. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar uma situação onde você tem a proteína bruta da dieta de animais em pasto com 8% de proteína, recebendo um suplemento proteico com 40% de proteína e 200 gramas para cada 100 kg de peso corporal, ou seja, 0,2%. Correto? Que é uma suplementação muito comum nas nossas condições. Então aí na tabela eu mostro o quê? Quanto que os animais de cada um desses pesos vai consumir de proteína no pasto
em quilos por dia, quanto vai consumir de proteína bruta pelo suplemento, nessas condições que eu estou dizendo aí, e qual será o teor de proteína médio na dieta desses animais. Obviamente, esse teor não vai variar, por quê? Porque tanto o consumo de pasto como o consumo de suplemento ele é proporcional ao peso. Então, o teor de proteína bruta dessa situação, dessa dieta, é de aproximadamente 10,3%. Então, vamos ver quais categorias teriam condições de ter desempenho dentro daquela primeira tabela. Olha aqui, conforme eu estou mostrando aqui. Essa situação consegue manter o peso de todos os tipos de bezerros, desde 160 quilos até 260. Mas para ganhar 0,4, apenas os que estiverem acima de 240. Nenhuma outra categoria consegue ganhar pelo menos 0,4 quilos por dia com essa suplementação. E com esse pasto com 8% de proteína bruta. Então vocês vejam bem como é importante a gente considerar o peso ao desmame. É fazer com que haja um peso maior, que a vaca produza mais leite, que o bezerro tenha um pasto de melhor qualidade, começar a usar mais cedo algum tipo de suplemento. Para quê? Para que a gente possa, na hora que desmamar esses animais, a gente não ter uma restrição tão grande como eu estou mostrando aqui. Então vocês vejam bem que com 200 gramas para cada 100 kg de peso corporal, um suplemento com 40% de proteína, se o pasto tiver 8% de proteína bruta, apenas os animais que têm 240 e 260 quilos ganharão 0,4. 0,6 quilos por dia, nenhuma categoria. Continuando, o que é que nós vemos agora? Agora eu tenho uma outra situação, onde eu vou usar o mesmo suplemento, mas o pasto tem mais proteína, ele tem 10%, ou seja, uma pastagem um pouco melhor manejada, com maior teor de folhas, ou mesmo numa condição do ano melhor. E aí é muito comum nós termos essa situação. O que é que acontece? Nós temos ali a proteína bruta do pasto em quilos por dia, quanto que foi consumido na primeira linha, para cada categoria. Na segunda linha, a proteína bruta do suplemento, quanto foi consumido por dia, também em quilos por dia. E depois nós temos o que acontece no final com a nossa proteína bruta. Vai ficar ao redor de 12,2% na dieta, considerando o pasto mais o suplemento. Bom, o que é que nós conseguimos com uma situação dessa? Olha aí, peso a gente consegue manter em todos os animais, veja como já melhorou a condição, né? 0,4 quilos por dia nós conseguimos com animais que têm acima de 180 quilos e já conseguimos 0,6 quilos por dia com os animais que têm mais do que 240 quilos. Então vejam bem, melhorando um pouco o pasto, como nós já tivemos uma melhoria significativa no desempenho dos animais. Continuando, nós vamos agora para uma situação um pouco melhor. Vamos pegar esse pasto anterior com 10% de proteína e vamos colocar um suplemento que tem 0,3%, 300 gramas para cada 100 kg de peso corporal, com 40% de proteína. Então olha só o consumo de proteína bruta do pasto, proteína bruta do suplemento, em cada uma das linhas, na primeira e na segunda, e no final, a proteína bruta da dieta, quanto que esses animais terão de proteína considerando o pasto mais o suplemento. Vamos ver o que é que acontece com a produção? Olha aqui. Então agora o que nós observamos? Que nessa condição, todos os animais conseguem manter peso, 0,4 quilos por dia acima de 180 quilos e 0,6 quilos por dia acima de 200 quilos. Então vejam bem como um pequeno aumento na suplementação já incorpora muitas outras categorias em níveis de produção melhores. Continuando, eu quero mostrar agora a diferença não entre bezerros desmamados com diferentes pesos, mas entre duas categorias diferentes. Eu quero pegar aqui um bezerro que foi desmamado com 200 quilos, que você pretende ter um desempenho satisfatório, um bom desempenho, e um animal de recria com 350 quilos, que já está lá no final da recria. Tá? Nós vamos ver o que é que esses animais precisam em termos de percentual de proteína bruta na dieta. Então vamos lá, nós temos aqui 3 colunas nessa tabela, GMD na primeira coluna, animais de 200 quilos na segunda coluna e animais de 350 quilos na última coluna. Esses valores da segunda e da terceira coluna são os percentuais de proteína mínimos. Então veja bem, para mantença, o de 200 quilos 7,6, muito mais do que o de 350 quilos, 6,6. 0,2 quilos, 9,4%, 7,8.
0,4 quilos, 11,2, 8,6. 0,6 quilos, 13,2, 9,6. Agora vamos ver o que é que acontece se eles estiverem nessa condição aqui, ó. A proteína do pasto 8%, que é muito comum numa condição aí de águas, e um proteico, fornecendo um proteico nas águas, com 40% de proteína e 0,2% do peso corporal. Olha só o que é que acontece. A proteína bruta consumida no pasto, 0,35 kg por animal de 200 kg, 0,62 por de 350. A proteína bruta em quilos por dia consumida no suplemento, 0,14, 0,25. Nós vamos ter aqui uma dieta com 10,3% de proteína. O que é que essa dieta permite? Essa dieta permite isso daqui, ó. A categoria recria, que já está lá no final, né? Quase chegando no momento de dar o acabamento, a terminação, ela consegue ir até 0,6 kg por dia sem nenhum problema com essa situação. Já os animais de 200 quilos, eles não conseguem ganhar 400 gramas e nem 600 gramas. Bom, resumindo, o que é que nós precisamos entender? Que nós precisamos de dar um manejo alimentar, nutricional para os animais desde quando eles nascem, começando com as mães. Para quê? Para que a gente tenha animais desmamados um pouco mais pesados e não se esqueçam, com muita certeza você vai precisar de uma suplementação proteica, porque essas categorias exigem muito. E as nossas pastagens, de forma geral, não têm condições de atender esses animais. Eu te espero no meu próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para ser avisado. Um grande abraço.